Olá você, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso para concurso, curso para técnico. Ele fica aqui gratuito no YouTube, ele não deve sair hora nenhuma, a não ser que o YouTube não queira mais os meus vídeos, ele é feito para isso. Então, seja bem-vindo. E esse vídeo específico, essa live específica, que depois vai virar recortes de questões, é da Banca Sebrasp, é para Petrobras. Eu tenho também já uma playlist Petrobras, SESGRAN Rio, e que sim, serve muito para você. Da mesma forma que eu tenho playlist de Transpetro, SESGRAN Rio, que sim, continua servindo para você. E tenho também da Fundep, CEMIG, que sim, também serve para você. Todas essas playlists são de questões de concurso e sempre te ajudam no próprio concurso da Petrobras, assim como você estudar para o concurso da Petrobras te ajuda para outros concursos. Vou lhe dar só algumas dicas antes de começar a discutir as questões. Ao final de cada vídeo, depois que eu fizer o recorte de cada uma das aulas, vai ter uma indicação de um novo vídeo a respeito do mesmo assunto. Então é uma forma de você continuar no mesmo assunto, se aprofundando um pouco mais. Então tenha paciência e veja o vídeo inteiro. Mas aí fica por sua conta escolher ver o vídeo inteiro ou não. Outra coisa, depois que eu tirar essa live do ar e fizer o recorte, eu vou colocar também o PDF no qual eu faço essas questões. Ou seja, posteriormente, caso você precise fazer disso aqui uma lista de exercícios, ou seja, estudar e depois me ver discutindo as questões, você pode baixar o PDF antes. Fica sempre na descrição dos vídeos. No futuro você vai poder contribuir com o canal, você recebe gratuitamente essas aulas e você vai poder contribuir com um valeu demais. Você não pode ainda nesse momento porque o canal é recente, então ele não é monetizado ainda. Mas quando for, você pode contribuir com o valor que você quiser. Lembrando que a contribuição é para você agradecer, não é para você me demandar nada. Você não manda com a contribuição um pedido de nada. Eu não resolvo questão, eu não faço lista de exercício, eu não tenho nada disso para fazer. Você agradece aquilo que você já recebeu, caso você julgue valioso. R$2 ou 20 mil reais, beleza, a contribuição é sua, é você quem decide. E não podendo contribuir com nada disso, basta dar um like e recomendar para as pessoas que isso também é muito positivo, tá tudo ok. A amizade vai continuar. Vamos então para a primeira questão. Vamos começar logo. Petrobras, Sebrasp, Eletrotécnica, essa é a parte 1, ou seja, tem mais depois. No final dessa live eu lhe dou alguns canais para você me seguir em redes sociais e poder saber das novidades, das novas aulas. Vamos lá, primeira questão. Para medir a elevada resistência de isolamento, vou botar uma cor mais vistosa, de isolamento nos motores, na primeira manutenção de uma fábrica, o instrumento mais adequado a ser utilizado é... Olha, ele falou mais adequado, ainda deu ênfase, né? Ele coloca como referência um multímetro comum, por ser o mais preciso. Aí vem a questão. Se pergunte o que é um multímetro. Um multímetro é um equipamento que mede diversas grandezas elétricas, entre elas resistência. Ele tem a possibilidade de medir a resistência também. O que o multímetro faz? Ele é um equipamento que, na verdade, tem aqui o seu leitor digital, pensando no digital, né? Tem as pontas de prova e ele aplica uma tensão e, como ele está conectado a um equipamento qualquer, que tem aqui uma resistência R, vai surgir uma corrente I. Então, ele divide essa tensão pela corrente que circulou. V sobre I é igual a R. Só que tem um porém. O multímetro comum, em primeiro lugar, ele aplica uma tensão DC, uma tensão CC, uma tensão contínua, ou uma tensão constante, né? Nesse caso, contínuo e constante passa a ser sinônimo se for perfeito. E os equipamentos, de forma geral, funcionam em corrente alternada. Esse é o primeiro problema. Em segundo lugar, ele aplica uma tensão baixa. Como é que você quer medir isolamento de equipamento se você aplica 3 volts quando você tem uma resistência muito grande no isolamento para você saber se ele se rompeu ou não? Não tem sentido. Você tem de aplicar uma tensão muito maior para que surja uma corrente muito maior. Então, o multímetro não serve nessa situação. Eu peguei aqui uma imagem de um medidor de resistência de isolamento da Fluke. Aí eu quero que você veja aqui que tem duas opções de mercado para Fluke. Só um exemplo. O 1507 e o 1503. O 1507 aplica tensões de 50 volts, 100 volts, 250, 500 volts e até 1000 volts. O 503, 500 volts e 1000 volts. Ele aplica 1000 volts
para que surja uma corrente entre os seus terminais e aí sim ele faça a divisão da tensão pela corrente para encontrar o valor da resistência de isolamento. Então, um multímetro comum, obviamente, não é preciso para isso. Um medidor de resistência de isolamento deve ser utilizado em um equipamento especializado porque ele aplica uma tensão muito alta e em corrente alternada. Que é necessário também porque a maioria dos equipamentos funciona em corrente alternada. Então, isso aqui está mais do que errado. Pronto, temos nossa primeira questão, nossa primeira discussão. Vamos aqui para a segunda. Em um ambiente industrial, é possível economizar energia, bem como usá-la de modo eficiente se algumas medidas forem seguidas. Ok. Acerca da conservação de energia em sistemas de refrigeração, julgue os itens a seguir. Caso as temperaturas... Aqui ficou bem para o canto, né? Vou botar um pouquinho mais para o lado de cá. Ó. Pronto. Caso as temperaturas em um ambiente com ar-condicionado estejam abaixo das temperaturas recomendadas, haverá consumo desnecessário de energia elétrica. Esse desperdício pode ser evitado efetuando-se o ajuste correto do termostato de controle do equipamento. Olha, não precisa ser muito inteligente. Eu estou num ambiente aqui com temperatura relativamente controlada. Por que motivo? Porque tem eu que preciso de conforto, tem um computador que precisa de uma temperatura mais baixa. Eu não preciso de uma temperatura extremamente baixa para que isso aqui funcione. Então, se eu colocar uma temperatura muito mais baixa, muito abaixo do recomendado, então vai ter um desperdício de energia porque eu vou gastar energia. Joia, isso é até óbvio, mas vamos estudar um pouco mais para se preparar para a próxima questão, que não obrigatoriamente é essa. Isso aqui já está correto, isso a gente já sabe. Mas vamos lá um pouco mais, ó. Aqui eu coloquei um esquema para a gente entender só um pouquinho do que é o ar-condicionado, caso apareça alguma coisa de refrigeração e eficiência energética numa prova, e você tem que ficar apto também a responder. Pensa o seguinte, você tem aqui, deixa eu escolher uma cor neutra, uma cor preto aqui, ó. Você tem aqui um fluido refrigerante. Esse fluido tem que ser capaz de absorver e de absorver calor e dissipar calor com facilidade. Esse fluido aqui está em forma de gás. Nesse instante aqui, está em forma de gás. Ele está em forma de gás e ele está em forma de líquido, desculpa. Ele está aqui de forma líquida. Ele está aqui de forma líquida e tem a parte do ar-condicionado que a gente chama de evaporadora. Ele está na forma líquida e essa parte se chama evaporadora por um motivo muito óbvio, né? Porque o fluido evapora, sai da condição líquida e aqui no final do processo ele está na condição de gasosa, na condição de um gás. E ele se torna gás exatamente porque a evaporadora faz com que esse líquido refrigerante flua por algo parecido com a serpentina e ele absorva calor do ambiente. A evaporadora está aqui, ó, dentro do meu quarto, dentro desse nosso estúdio, né? Ele está aqui, ó, absorvendo o calor do ambiente. Esse calor vai circular, vai ser absorvido pelo fluido refrigerante e, obviamente, você precisa pegar esse calor que você absorveu e jogar fora, trocar com o ambiente. Então, você usa um compressor, ou seja, você tem de fornecer energia e esse gás daqui passa a ser um gás com mais energia. Nesse momento aqui, o gás foi comprimido e recebe mais energia. Ele recebe mais energia, aumenta a sua temperatura e, portanto, ele está numa temperatura suficientemente alta para trocar calor com o ambiente externo, que já é quente. Eu estou usando ar-condicionado aqui porque aqui na Bahia é quente, viu? Na Bahia não, aqui especificamente em Lauro de Freitas, que tem lugares da Bahia que são frios também, não no verão. Mas no final das contas aqui, ó, ele recebe energia e ele passa por uma outra serpentina que está lá fora, que é a parte que a gente chama de condensadora. Você tem um líquido, um gás que recebeu energia e na condensadora ele vai se tornar líquido. Esse fluido se torna líquido, passa depois por uma válvula de expansão para poder expandir um pouco mais. E esse processo reinicia. Então você tem a evaporadora dentro do quarto, você tem dentro do imóvel, você tem a condensadora fora e ambas fazendo troca de calor. Uma recebe o calor do ambiente que você quer refrigerar. Como você tem de trocar calor com o meio externo, você fornece mais energia
através de um compressor para que esse fluido tenha uma temperatura maior e aí sim possa trocar calor também com o ambiente externo na condensadora. Eu peguei essa ilustração em um site específico e coloquei aqui, só colocar a referência para que você veja, para que a gente seja justo. Mas isso aqui é uma figura clássica. Então, no final das contas, de fato, a gente deve usar um termostato para que a gente coloque a temperatura num valor devido, porque se a temperatura estiver abaixo da temperatura recomendada, você vai ter de gastar mais energia para poder fazer o equipamento funcionar. Então isso aqui está correto, isso aqui está ok. Isso aqui a gente já imaginava que tivesse ok. A gente só está expandindo a discussão. Entre outros fatores, a presença de sujeiras, tais como óleo e poeira, prejudica a eficiência dos trocadores de calor condensador e evaporador, que a gente acabou de discutir, fazendo que o consumo de energia elétrica aumente. Sim, a primeira coisa que ele falou de óleo aqui, ele quis dizer provavelmente talvez óleo que circula dentro da própria tubulação. Esse compressor precisa se lubrificar, então além do fluido refrigerante, muitas vezes aqui dentro também tem um óleo para ajudar o compressor a se lubrificar. E se você, obviamente, tiver poeira, olha só, você tem que trocar calor. E aqui nos trocadores de calor, tá cheio de poeira. Você tem dificuldade de trocar calor com outro ambiente. E, obviamente, não faz a troca de calor de forma eficiente e, portanto, o ar-condicionado não opera da forma devida. Então, sim, óleo e poeira podem prejudicar a eficiência dos trocadores de calor se tiverem lá em quantidades excessivas. Então, isso também é correto.